traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, o seguro nas aflições, paz ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro nas aflições, ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Senhor. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Uma tarde linda de primavera, muitos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré,
verdade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. O mestre se aproxima em silêncio docemente, feliz e com amor. Minha graça eternamente, as aflições se afastam, em paz eu tenho a mente, em sua presença eu vivo livremente, no doce livre tom, a voz do mestre ouvi, vibrando no silêncio e dizendo: estou aqui. Meu coração se alegra, cantando até o fim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Bom, meus amigos, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar nosso estudo. E hoje eu vou pedir a Babi para fazer a prece e a página de abertura. Eu não sei nem se eu estou com o livro aqui, qual é a coisa? O livro Hoje que eu não estou me sentindo bem, né? 173, Como Testemunhar. 173, está aqui. Primeiro é a prece, né? É. Então, querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos nesse estudo que tanto nos traz de ensinamento, de exemplos. Te pedimos mais uma vez, Senhor, que possas realmente
estar em nossos corações, que possamos realmente assimilar no nosso dia a dia esses exemplos que aqui encontramos de paciência, de humildade, de resignação. Então, Senhor, que o estudo possa ser com as tuas bênçãos, graças a Deus. Cento e 173 do livro Pão Nosso. Tá gravando. Ah, meu Deus, peraí. Você já pôs para gravar? Como testemunhar? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares, com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem a educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representante do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente, sem a recepção de semelhantes recursos, que nos identificam com o trabalhador divino, e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo. Em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Bom, o que está dizendo aqui realmente, né, que para o Evangelho realmente, né, estar na Terra, Jesus realmente não basta isso, ele precisa realmente de auxiliares, né? Não auxiliares que saem por aí só apenas falando as palavras dele, né? Mas ele precisa de que realmente pessoas que exemplifiquem, né, os ensinamentos dele, que exemplifiquem a resignação, a tolerância, a compreensão, porque sair realmente falando bonito não é isso que Jesus precisa. Precisa realmente daqueles que realmente toquem os corações, e a gente só pode tocar os corações se a gente realmente está sendo verdadeiro e estamos nos esforçando para praticar o que Jesus realmente nos ensinou, né? Então, eu não sou de falar muito, vocês podem falar aí agora. Então, alguém gostaria de colocar alguma coisa a mais aí nessa página, que na realidade fala exatamente da necessidade, como a Babi resumiu, da exemplificação. E aí ele deixa claro que podemos ser excelentes pregadores, fazer palestras magníficas, brilhantes literatos, ou seja, escrever, editar livros, etc., ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele, senão tentarmos, digamos assim, auxiliar através do exemplo. O exemplo é que arrasta mesmo. E E às é vezes, uma grande e às vezes a dificuldade pessoa não para nós. sabe nem se expressar, nem falar, mas ela exemplifica muito mais do que aqueles que, né? Verdade, verdade.
Alguém mais gostaria de tecer algum comentário a respeito? Porque o maior testemunho é a vivência, né? A gente vê muitas pessoas, né? A gente pode perceber aí outras religiões, né? Em outros países que eles nem são cristãos, e são muito mais cristãos do que às vezes nós que nos dizemos cristãos, que vivem de acordo com, né? Eles vivem de acordo com o evangelho de Jesus mesmo, né? Sem às vezes nem o conhecê-lo, né? Sem saber até, E né? exato. E justamente o que vocês falaram aí. Aqui ele repete, usa essa palavra várias vezes, testemunhas, testemunhar, né? Exemplificar, justamente isso, porque qual que é o nosso, como é que a gente vai colaborar com a obra do Pai, colaborando com Jesus aqui? É exemplificando, é testemunhando, né? É exatamente isso. E aí, quando ele diz que ele não prescinde, ou seja, ele não dispensa a colaboração dos seguidores fiéis, é porque o pessoal fica falando assim, agora é terceiro milênio, como se o mundo fosse se regenerar num passe de mágica, só porque agora estamos no terceiro milênio e tudo mais, vai, assim, automaticamente a Terra vai ser promovida, como se não fosse, digamos assim, imprescindível que nós elevemos o nosso padrão vibratório através de atitudes e pensamentos mais de acordo com o Evangelho. Então, ele precisa que grande número de criaturas possa se esforçar para esse testemunho. Do contrário, a gente vai chegar no final do terceiro milênio e não vamos ter saído do lugar, né? Quer dizer, tem que haver uma mudança de padrão vibratório da coletividade. E para isso, ele quer que todos nós nos empenhemos em em melhorar nosso comportamento, nossa atitude, enfim, renúncia, sacrifício, essas coisinhas que são difíceis para todos nós, né? Eu acho que pelo menos para a maioria. Bom, então, ninguém mais quer falar nada, a gente passa para há 2000 anos. E nós estamos no capítulo 3, Plano da Treva, tá? Não adianta falar, a minha página é uma, de repente, de vocês é outra. Em nossas discussões e palestras, Capítulo vou 2, pedir a né? Vera... Oi? Capítulo 2, né? Capítulo 3, não é 3? Não, capítulo 2, desculpa. Capítulo 2. Andaram bem. O meu é 248. Então, quer começar, Verônica? Posso. Em nossas discussões e palestras íntimas, não me revela mais aquela timidez encantadora que lhe conheci noutros tempos, demonstrando, pelo contrário, demasiada desenvoltura de opinião a respeito dos problemas sociais que ela julga haver resolvido ao contato de uma nova fé. Suas ideias me escandalizam com as mais injustificáveis concepções de igualdade. Não hesita em classificar nossos deuses como ilusões nocivas da sociedade, para a qual tem, em todas as palavras, as mais severas recriminações, revelando singulares modificações de pensamento, indo ao extremo de confraternizar com as próprias servas de sua casa, como se for uma simples plebeia. Seria uma perturbação mental, depois de alguma queda em que a sua dignidade individual fosse chamada a uma rígida reação? Seriam talvez influências do meio, ou mesmo das escravas com quem se habituou a conviver nessa prolongada ausência de Roma? Não sei. A realidade é que, em consciência, não posso manifestar-me, por enquanto, em definitivo, sobre as tuas amarguras conjugais, aconselhando-te a esperar melhor
as demonstrações do tempo. Depois de ligeira pausa, terminou a velha matrona suas observações, inquirindo com interesse: por que permitiste o ingresso de Lívia nessas ideias novas, deixando à mercê desse reformador judeu, conhecido como Jesus de Nazaré? Tens razão, murmurou Públio Lentulus, extremamente desalentado. Mas o motivo baseou-se em circunstâncias imperiosas, porque Lívia acreditou que o profeta Nazareno nos havia curado a filhinha. Continua mais um pouquinho? Continua Esse fecha só parágrafo, esse. né? Tá. Foste ingênuo, porque não podias admitir essa hipótese em face da evolução dos nossos conhecimentos, salvando dessas perigosas influências espirituais o espírito maleável de tua mulher. Está comprovado que esse novo credo preconiza atitudes mentais humilhantes, subvertendo as mais íntimas disposições das criaturas que o aceitam. Homens ricos e de ciência que se submetem a esses odiosos princípios dentro do império, em favor de um reino imaginário, parecem embriagados de um veneno terrível que os faz esquecer e desprezar a fortuna, o nome, as tradições e a própria família. Pode parar, né? Sim, pode comentar. Então, nesse diálogo, né, de Calpurnia com Públio, ele vem, na verdade, né, trazer muito aquilo que a gente já sabe, né? Em primeiro lugar, que eram ideias muito revolucionárias são revolucionárias até hoje. Imagine lá naquela época, né? Em que a igualdade, a questão das classes sociais eram tidas como muito necessárias, eram tidas como correta, a posição social. Então, e aí vem demonstrar como que é difícil a gente fazer essa mudança, mesmo já tendo uma certa condição intelectual, porque não se parte dessas premissas intelectuais, mas sim por valores morais que cada um já adquiriu ou não, né? E apesar de Calpurnia, né, Emmanuel deixa claro que já era um espírito mais aprimorado, né, que não se dava às futilidades da época, que eram muito comuns e eram regra geral, ela ainda assim não conseguia mudar a sua opinião, né? Tinha o seu ponto de vista como correto e não conseguia entender aquelas ideias, achava que era questão de subserviência, que era um culto à, à humildade em extremo, que era, né, o orgulho era tido como uma, Uma uma virtude. virtude, uma virtude, né? Questão de nome, a questão de classe social, de posições. E aí eles acham até que Lívia era muito maleável, que era muito volúvel essas ideias e que por isso Lívia teria aderido a essas ideias. E o que impressiona é que Públio fala que essa transformação, essa adesão a essas ideias se deve ao fato de que Lívia acreditou que o profeta Nazareno havia curado a filhinha. Então, assim, por mais que ele no íntimo soubesse disso, né? Porque eu acredito que interiormente ele sabia que isso era verdade, mas ele abafava e queria até passar para ele mesmo que isso não era a realidade, né? Sua, a sua razão, né, impedia de que aquilo que intimamente ele sentia pudesse de alguma forma florescer. Bom, em resumo é isso, completem aí. Eu acho aqui uma coisa interessante, né, Verônica, porque a gente comentou na vez passada da sabedoria como Calpurnia orienta o filho
para que se afaste, né? Para que, enfim, para que renuncie, para que testemunhe a dignidade, os valores, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo, na hora em que ela percebe, porque Lívia era dócil, era meiga, era tímida, pelo que Calpurnia diz, ou seja, Calpurnia a orientava e ela acatava os conselhos da Calpurnia, assim, tacitamente. Então, Calpurnia tinha essa ideia dessa Lívia que se submetia e tudo assim, dentro daqueles princípios e normas de raça, de superioridade, de tudo isso. Quando ela percebe que, quando Lívia se liberta através desse encontro com o Cristo, ela percebe as falhas dessa sociedade e da educação que essa sociedade recebia. Ela percebe os equívocos dessas ideias equivocadas com relação à superioridade de casta, de raça, enfim, a privilégios dos deuses, que eles achavam que eles possuíam privilégios dos deuses. E aí ela digamos assim, ela ganha uma autonomia, ela aí passa, deixa de ter medo, ela se posiciona e automaticamente ela não acata mais a orientação de Calpurnia, não acata assim, nesse sentido. Ela continua confabulando, compartilhando com as serviçais, ela continua acreditando que somos todos iguais, enfim, o que escandaliza profundamente Calpurnia. Então, mesmo ela percebendo, você vê o que é o preconceito, uma ideia que, digamos assim, a gente acolhe e alimenta. Mesmo ela percebendo em Lívia a generosidade, a simplicidade, a, a, a conduta extremamente reta, mesmo ela percebendo, não tenho nada para falar, mas como ela não compartilha mais dessas noções da raça, dessas noções da sociedade deles, como ela já não reverencia mais os deuses, aí ela já é questionável. Ela gosta da amiga, e o que eu acho mais triste é que ela vendo a angústia do Públio, querendo reconciliar-se com a esposa, vendo que aquele homem está ali por demais sofrido. A Lívia já tinha confabulado com ela e dito da sua inocência, já tinha contado a versão. Então, ela, sabe, pelo amor de Deus, ela conhecia essa amiga, ela não tem nada que deponha contra, mas como ela deixou de, digamos assim, defender aqueles princípios, ela passou a ser questionável. E ela é incapaz de, naquele momento, dizer, assim, perdão é alguma coisa que eles tinham uma dificuldade enorme. Porque ela poderia dizer para o Públio, olha, se ela continua assim, tão digna, tão boa mãe, tão isso, tão aquilo, olha, você não tem nada a perder tudo que ele queria é que ela dissesse algo que, olha, vale a pena. Ela poderia, até porque a amiga não tinha dado nada, mas ela foi assim, o orgulho falou mais alto. E ela não foi capaz de defender a amiga nesse minuto e nem de aliviar a dor desse amigo para quem ela acaba de pedir favores para o filho, mas ela é incapaz de, digamos assim, de aliviar. É isso que nesse trecho, se a gente parar para observar, chama a atenção, porque vê como o nosso caráter, a nossa cegueira. Então, o cara é muito meu amigo, mas por qualquer razão ele tomou posturas diferentes na política ou na religião, ou deixou de ser amigo. É mais ou menos por aí, gente. A gente viu isso acontecer recentemente com famílias que se gostavam, de primos que se amavam, sabe, de irmãos que ficaram brigados, de compadres que ficaram brigados, que não
sabe? Meu marido encontrou com um amigo que ele gosta muito, muito, e aí, de repente, esse amigo, na época, estava nessa época política, aí ele falou assim, não, eu sou capaz de te dar um murro na pessoa. Aí eu, sabe? A coisa ficou meio assim estremecida, uma coisa, um nível, pessoas com cultura, pessoas com. E aí, apegados a coisas que a gente nem pode defender, porque a gente não conhece o que está por trás de tudo isso. Então, eu acho que isso aqui, ele, ele retrata isso. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, assim, pertinente que você fala, Verônica. Não, e eles acreditavam, né, os romanos, que eles eram mais evoluídos que os demais, né? Não poderia Sim, ter uma outra filosofia que fosse melhor ou mais evoluída do que a cultura, a inteligência, os valores de Roma, né? sim. E aquilo, aí vem a fala de Jesus, né, Verônica? Quando ele fala para Públio, a sua cultura, a sua ciência são bem pobres, não é? Tudo aquilo que eles se orgulhavam de ser assim, a civilização mais evoluída do planeta na época, e Jesus diz para ele que tudo aquilo era muito pobre. Lembram desse diálogo, né, quando ele diz isso. E, no fundo, eu concordo plenamente com você. Ele sabia que foi Nazareno que tinha. Ele sabia do que ele sentiu diante do Nazareno, mas ele não conseguia falar disso, não falou nem com a própria Lívia. Tamanho o orgulho dele que ele sufocou isso e guardou para ele, né? Mais alguém quer falar alguma coisa a respeito? Não? Bom, então, alguém gostaria de continuar a leitura? Laura, você quer ler hoje? A gente não está te ouvindo. Problema, não tem problema não. Lúcia, quer ler um pouquinho? Mas Posso tem que ler? tirar aqui. Posso ler? Colaborarei contigo, afastando Flávia desses prejuízos morais, levando-a para minha companhia, tão logo se realize o casamento de nossos queridos filhos, porque a verdade é que, quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la inutilmente. Entretanto, minha boa amiga, murmurou o senador sensibilizado, como a defender-se perante a nobre Patrícia. Observo que Lívia continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim coisa alguma que atinja o terreno do exorbitante ou do supérfluo. Nestes quase 17 anos de íntima separação dentro do lar, somente me solicitou a licença precisa para prosseguir em suas práticas cristãs junto de uma antiga serva de nossa casa. Permissão essa que fui obrigado a conceder, considerando a continuidade de sua renúncia silenciosa e triste no ambiente familiar. Também considero que é perder muito pouco, mormente agora que todas as mulheres da cidade, segundo o costume, exigem dos maridos as maiores extravagâncias em luxo do Oriente. Contudo, cumpre-me aconselhar-te, a ti, que conservas intactas as nossas tradições mais queridas, esperares mais algum tempo antes de esqueceres as eventualidades dolorosas do passado, de modo a observarmos se Lívia virá beneficiar-se com a continuidade de nossas atitudes, voltando finalmente ao seio de nossas tradições e de nossas crenças. Doloroso silêncio se fez então sentir entre ambos após essas palavras. Calpurnia supôs haver cumprido o seu dever e Públio recolheu-se naquela noite desalentado como nunca. Em breves dias,
Conseguidos seus intentos, partia Agripa em demanda do Avênio, não obstante as rogativas do irmão e de Flávia para que esperasse as solenidades do matrimônio. Sua resolução era, porém, inabalável, e o filho mais velho de Flamínio, enfraquecido sob o peso das suas desilusões, ia ausentar-se de Roma por espaço de alguns anos prolongados e dolorosos. Quer comentar, Lúcia? Comenta. O que está escrito aqui, né, que a Calpurnia continua insistindo na posição dela e insistindo para que o marido não... Ele até tentou justificar, mostrou que ele concordou que ela prosseguisse, né, na religião não, acompanhando Cristo, né, as pregações que o Cristo fez e que ele deixou, né, mas ela não cedeu 1 milímetro e ainda se diz que vai, quando a Flávia casar e tudo, que ela vai morar com ela, então que ela, para tentar livrar a Flávia das ideias da mãe, né? E não livrou nada para o Públio, coitado. Ele estava ali esperando realmente alguma coisa, e nem quando ele tentou dizer que ele concordou, ela também insistiu que ele mantivesse afastado até para ver se ela mudava a ideia dela. Isso aí, e o Agripa, né, também não ficou para o casamento, isso já tinha falado para a mãe que não ia ficar, porque está sofrendo e que ia se afastar. Isso aí, para mim, até hoje, o maior mal do mundo, até hoje. Tá? Hoje também grave, com armas poderosas que se destrói até o planeta. O planeta não, a humanidade. O planeta vai se regenerar. Mas as pessoas se sentem donas da verdade, do que aprenderam quando era criança, assumem até religiões ou pátrias, né? E a pessoa não pensa que ela nasceu naquele lugar ou tem aquela religião porque nasceu naquela família. Ela tinha aquilo tudo, era rica, pertencia à sociedade, porque ela nasceu naquela família. Ela podia ter nascido na outra, na dos escravos. Ela nasceu com essa religião, podia ter nascido lá como que rapidamente pegaria a ideia cristã. E as pessoas se fecham naquilo que são as donas da verdade, causando sofrimento imenso às outras pessoas. Mesmo que ela não concordasse com a Lívia, o que o Cristo pregou, Jesus pregou, não era nada que prejudicasse ninguém, não fazia mal a ninguém, muito pelo contrário. E ela não abria a mente dela para nada. Até fala que naquela estava numa certa evolução, mas para mim, até o Públio, no meu conceito, leigo, ignorante, não tenho condição de julgar absolutamente ninguém, mas no meu conceito, o Públio estava numa situação espiritual melhor que a dela, porque ele só não vencia o orgulho dele, mas lá dentro ele sabia, ele se sensibilizou com Cristo, ele sabia que não tinha nada de errado ali. Tanto sabia que ele deixou a Lívia prosseguir naquilo. Se fosse uma coisa que fosse contra os princípios dele, literalmente assim mesmo, ele não ia se dizer que não sei o quê, e eu acho que ele iria dar o contra. No meu entender, ele é uma pessoa, um espírito, numa situação melhor que até ela. Ela insiste lá, e que bondade é essa, que religião é essa, mesmo da época, né, dos deuses, guerreiros, sei lá o quê, mas não sei, ela não tinha a bondade nela, e o Públio acho que já tinha. Então, Lúcia, a questão não é essa. Na realidade, quando a Verônica colocou que ela era uma mulher à frente, a não, gente sim, não não foi a pode. Não, mas Verônica, olha só, o escuta. livro também dá a Olha entender só, isso. então, ele fala dela como uma nobre senhora, como uma acolhedora, né?
Ela era uma mulher digna, ela era uma mulher que respeitava o lar, ela era uma mulher que vivia para o lar, quando na sociedade romana de então, as mulheres, na sua grande maioria, eram frívolas, elas viviam, fidelidade conjugal era uma coisa rara, como ela diz, elas viviam assim, do luxo, das exigências, de cada uma querer se mostrar mais que a outra, enfim, era uma futilidade imensa. E ela não, ela vivia para valores da família. Ela simplesmente, digamos assim, era tão obcecada pelos princípios, digamos assim, da nobreza deles, era tão obcecada que ela colocava isso em primeiro lugar. Ela esquecia, mesmo vendo que a amiga era generosa, que era simples, que era bondosa naturalmente, mesmo vendo tudo aquilo, ela não quer ver, porque ela não acredita mais nos deuses, porque ela questiona os princípios da nossa sociedade, porque ela prega a igualdade que para nós é inadmissível, ou seja, ela era apenas fruto de uma, de uma série, digamos assim, de princípios nos quais ela foi educada desde a infância. A Lívia era um espírito realmente muito à frente, muito. Como o Emmanuel diz no início, era um anjo caído do céu, era um espírito muito à frente da esfera mesmo lá desses espíritos puros, nobres. Então, ela, quando ela teve o primeiro contato com o Cristo, opa, ele simplesmente trouxe à tona tudo que já estava dentro dela, trouxe à tona tudo que já estava nela. O O Públio teve Públio o mesmo também. contato, não, ele teve o contato, mas ele negou. Não, não. Eu digo assim, o Públio também era como a Calpurnia, da sociedade e tudo mais, mas eu acho, pelo que eu li, ele era uma pessoa mais justa do que ela. Ela Não, acolheu os seus, ela não acolhia quem não for pertencesse ao seu grupo, entendeu? Já não é o caso do Públio que tinha pena. Como ele teve pena daquele escravo lá, que depois ele queria voltar atrás, eu esqueci o nome dele. E esse que vai Saul, aparecer aqui, Saul. Saul. Então, ele já, essa daqui eu acho que ela não faria a mesma coisa. Bom, Entendeu? Isso é o que eu sinto. Está lendo bom, o que está escrito aqui. Eu sinto assim. a gente não pode esquecer que Emmanuel ele é muito criterioso nos adjetivos, muito criterioso. Então, quando ele diz que algum personagem é nobre, quando algum personagem é generoso, ele não diz de graça. Ele tenta ressalvar já determinadas, digamos assim, traços de dignidade ou de nobreza ou de caráter. Não, ele não coloca isso gratuitamente, não, tá? Ele não joga confete. Emmanuel não coloca confete em ninguém. Então, eu tenho que acreditar, só que junto com esses valores havia essa coisa que a gente acabou de falar. Eu gosto muito do fulano, somos amigos, mas pegamos vertentes diferentes, deixamos de ser amigos. Escolhemos, né, a pessoa deixa de ser amigo. Então, isso continua, infelizmente, acontecendo. A gente viu isso recentemente no país, com brigas aí de ideologia, uma coisa triste. E aí a gente esquece dos valores do outro, esquece do sentimento, esquece do afeto, porque a gente coloca em primeiro plano a divergência de opinião com relação a determinadas coisas. E é por isso que Eu, eu falo. eu vou falar rapidinho, porque começou um bate-com aqui de uma obra, não sei nem se. Enfim. Mas eu acho que é isso mesmo. Ela acreditava mesmo que ela estava fazendo um bem. Tanto que ela diz: não, eu vou tirar a Flávia de dentro de casa, né? Vou trazer para minha casa para deixá-la longe dessa influência da mãe. E ela também não acreditava, do fundo do coração, na inocência da Lívia com relação aos fatos que ele narrou para ela, porque ela diz: é,
como ele fala, Não, diz esperares que mais poderia. tempo antes de esqueceres as eventualidades dolorosas do passado. Então, ela continua deixando a dúvida no coração dele, Sim, tanto que ele, sim. ele se recolhe ali desolado, né? Ela não, em momento nenhum, ela fala em, não, vamos ver, porque de repente, não é? Ela pode ter sido um equívoco. Não, eu acho que ela até corrobora a questão da dúvida dele. Eu acho que aqui ela até coloca assim, Ela reforça olha, a não esquece dúvida. agora não, Não, vamos olha ver. só o que ela diz, Glorinha, a É, frase dela. é, Seria uma é, perturbação mental depois de é, alguma queda em que sua é, dignidade individual fosse chamada é. a uma rígida reação? Ela acentua, ela coloca mais, reforça essa Mas eu dúvida. acho que ela faz com convicção, porque ela acredita realmente naquilo que ela tá É falando. Quer dizer, porque ela acredita que ela está ela viu fazendo a um Lívia tão bem. mudada que ela acha que alguma coisa Não, aconteceu. ela acha que está fazendo um bem, afastando a Flávia, aconselhando ele a ser cauteloso antes de esquecer aquelas coisas do passado. Então, eu não acho que ela faz por maldade, não é? Então, Também ela não. não é uma pessoa que está agindo com a intenção de prejudicar, ela é uma pessoa que está agindo convicta como vocês todos já falaram, com convicção daquilo em que ela acredita como sendo a verdade. Ela não faz por maldade, É né? verdade. Ela acha que é aquilo e pronto, né? Sandrinha, você chegou tão quietinha, quer continuar lendo? Desculpe o atraso, mas hoje atrasou tudo, trânsito, tudo. Voltei do centro da cidade, lá da febre, estava muito confuso. Continuo sim, querido. Passavam-se os dias celeremente, e como somos obrigados a caminhar em nossa história, na companhia de todas as personagens, devemos registrar que, se vendo completamente abandonada pelo homem de suas preferências, Aurélia, ralada de venenoso despeito, resolvera aceitar a mão abnegada e afetuosa que o jovem Emiliano Lúcio lhe oferecia. Fúvia, que acompanhara a luta silenciosa, intoxicada pelos seus sentimentos inferiores, deliberou aguardar o tempo para exercer as suas sinistras represálias. E em tempo breve, o casamento de Plínio e Flávia realizava-se com suntuosidade discreta no Palácio do Aventino. O noivo, cheio de galardões militares e títulos honoríficos, bem como a futura companheira, tocada de formosura indefinível e de adorável simplicidade, sentiam-se venturosos como se a felicidade perfeita se resumisse tão somente na eterna fusão de seus corações e de suas almas. Aquele dia, indubitavelmente, assinalava a hora mais sagrada e mais formosa dos seus destinos. Na assistência reduzidíssima, que se compunha de relações da maior intimidade, notava-se a presença de um homem ainda jovem, que representava uma figura saliente naquele quadro, caracterizado essencialmente de acordo com a época. Seus olhos impetuosos e ardentes haviam pousado sobre a noiva com misterioso e estranho interesse. Esse homem era Saul de Gioras, não sei se pronuncia Gioras, não sei, que, abandonando o sobrenome paterno, exibia agora uma nova denominação romana, segundo a antiga autorização de Flamínio, de modo a valorizar cada vez mais a expressão social da sua fortuna. Debalde, o senador fez o possível para identificar aquele judeu que se lhe figurava um velho conhecido pessoal. Saul, porém, reconhecendo seu verdugo de outrora, reconheceu e guardou silêncio, serenando as grandes emoções do seu foro íntimo, porque, qual pai, tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vindita cruel. Para aqui, né, querido? Comenta aí pra gente.
Agora aqui a gente vai começar a ver o desenrolar de outros dramas, né, que vão se acrescentando a esse, porque a Aurélia finalmente se casa com Emiliano, né, esse jovem Emiliano. É interessante o carinho, até que Emmanuel, como Emmanuel vai descrever depois, né, a colocação desse jovem, a mão abnegada e afetuosa, resolver aceitar a mão abnegada e afetuosa do Emiliano, né? E a gente vê que, como você falou, Pepita, ele não joga conversa fora, não, né? Ele prega os adjetivos que a gente vai depois relembrar, vão ficar gravados em nós. Abnegada, abnegação, quer dizer, ele abre mão dele mesmo em prol daquele que ele ama, daquela que ele ama. E nós vamos ver no decorrer da história, né, como a coisa vai se processar. Afetuoso, sim, ele não vai admitir isso ao longo da história. E o caso do Plínio e da Flávia, né, eles vão conseguir finalmente o casamento, almas afins como são, mas no meio disso tudo tem a Fúvia, né? A Fúvia, mãe de Aurélia, que ela não se desfaz do seu despeito, né, da sua sede de vingança, do seu orgulho mesmo, né, inveja. Ela diz aqui, né, para exercer as suas sinistras represálias. Ela está sempre arquitetando, né, algo para prejudicar esse casal, para prejudicar as pessoas que realmente se amam. Ela não aceita perder, vamos dizer assim, dentro daquele quadro, como ela vê a vida, né? E para acumular os conflitos aqui, o Saul vai ficar cada vez mais presente, né? Saul, que o próprio Públio percebe lá no íntimo quem ele é, ele fala do judeu, né? Daquele judeu, ele fez o possível para identificar aquele judeu que se lhe figurava um velho conhecido pessoal, e realmente o era, né? E, ao mesmo tempo, ele vai falar da característica de sentimentos e de emoções que existem no próprio Saul. Olhos impetuosos e ardentes. Pousaram sobre quem? Sobre a noiva, sobre a Flávia, né? E esse interesse dele, nós vamos ver como vai crescer ao longo do restante da história, causando tanto sofrimento também, né? Então, novos casais se apresentam aqui, a Aurélia casa com Emiliano, Plínio com Flávia, o Plínio aqui destacado na sua posição militar, né, nos seus títulos ali, enfim. Mas uma coisa interessante que eu acredito que tenha sido, na minha opinião, é que, embora eles tenham uma condição financeira e social das mais felizes naquela sociedade, desculpem, ele vai colocar que o casamento de Plínio e Flávia foi uma suntuosidade discreta. E também ele vai colocar que não havia convidados, 1.000 convidados, 500 convidados. Não. Ele vai dizer que era uma assistência reduzidíssima. Ou seja, eles preservavam o valor da intimidade daqueles que eles consideravam que realmente eram os amigos mais chegados, enfim, acredito aqui, que eles não estavam ali para ostentar. Lívia, de maneira alguma, ostentaria, né? Mas o próprio Públio não estava ali para ostentar. E a Calpurnia igualmente concordou com esse tipo de casamento, né, que foi feito. Agora, a questão da vindita, né, a questão da vingança, né? A questão do Saul, ele termina o capítulo falando: qual o pai tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vindita cruel. Ou seja, os anos se passaram, ele conseguiu enriquecer, ele foi amparado por Flamínio e a família, considerado até como alguém da própria família,
coisa que não era comum à época, né? E, no entanto, ele não abre mão do rancor, do ódio, dessa sede de vingança que ele traz, né? E, para complicar, ele se sente atraído por esta mulher, né? Bela, sem dúvida, cheia de predicados, que é a Flávia. É isso, se vocês puderem comentar mais. Gente, não quero nem assim antecipar, mas já já fez um preâmbulo de que repare o que é o destino, o que aconteceu em outras etapas que nós não sabemos, que Emmanuel também não vai lá para levantar, mas a gente pode, mas no decorrer, então, a gente vai poder mais ou menos ver que emaranhado, que laços, que vínculos reúnem esses personagens. E aí a gente vai ver essa menina, Flávia, uma moça que tem a beleza da mãe, que também é simples, que também tem virtudes, é recatada, etc. e tal. Aí de antemão a gente já vê que esse escravo, né, quer dizer, o Saul, que depois é mandado escravizado, mas que o Públio, infelizmente, não foi da vontade dele, ele vai cair no seio dessa família amiga tão próxima. Essa família se encanta com ele, ou seja, ele cativa a família a ponto da família lhe ofertar fortuna e um nome. Repara que ele abandona o sobrenome do pai para adotar o sobrenome dos Severos, né? Que não era uma coisa comum, que era um nome nobre. Então, e a Calpurnia diz, Saul virá para representar o irmão mais velho no casamento. Então, ele vem até convidado para vir representando o irmão. Então, é colocado, é acolhido, é um ex-escravo. Aí, por isso que eu digo, a Calpurnia é um ex-escravo que eles acolheram como filho. Não era nada comum isso, nada comum. E ela ainda diz assim, não, ele virá representando o irmão mais velho. E aí a gente vai ver esses três personagens. O Plínio, que segundo Emmanuel é a alma afim, esqueci agora o nome fugiu o nome do irmão mais velho, fala Agripa, né? Agripa. Agripa. Pois é, Agripa, lembrei. Agripa e o próprio Saul, que olham para ela como o centro das suas paixões, dos seus sonhos. Então, que mistério, que razões esses três personagens que são colocados, dois já nascem consanguineamente como irmãos, mas o outro é adotado afetivamente como irmão, então ele teria sentimento de gratidão, deveria ter, não é? E aí a gente vai ver a trama daqui para frente, mas se a gente parar para pensar, que coisa, pensa bem, esses três voltados em busca da conquista do afeto da Flávia, né? O que está por trás de tudo isso? Aí a gente começa a perceber que não é por acaso que, digamos assim, o Saul vai atirar a pedra no senador Públio Lentulus, não é por acaso que ele se encontra, que o André de Giórias vai lá implorar. A gente vai ver que essas situações estavam se repetindo, com certeza, né? Alguém quer comentar alguma coisa desse capítulo todo que a gente acabou? Antes de começar o outro, dá para a gente começar indo o outro, né? Então, João quer ler um pouco? Leio sim, querido. Planos da treva. Depois das solenidades do casamento de Plínio, contrariamente ao que se podia esperar, o liberto judeu não regressou a Massília, pretextando numerosos negócios que o retinham na capital do império.
instalado no palacete dos Severos, para onde se haviam transferido os jovens nubentes, junto de Calcúnia, Saul teve oportunidades numerosas de se avistar com o senador Públio Lentulus, mantendo ambos várias palestras sobre a Judéia e as suas regiões importantes. Intrigado com aquele olhar ardente e aqueles traços fisionômicos que lhe não eram totalmente estranhos, e lembrando-se perfeitamente daquele pai que o procurara ansioso e aflito em Jerusalém, acompanhemos o senador em uma de suas palestras íntimas com um interessante desconhecido, no qual o abordou com esta pergunta inesperada: Senhor Saul, já que sois filhos das cercanias de Jerusalém, vosso pai, porventura, não se chamaria André de Gioras? O liberto mordeu os lábios diante daquele ataque direto ao assunto mais delicado da sua existência, respondendo dissimuladamente: Não, senador, meu pai não tem esse nome. Ao tempo em que fui escravizado por mãos impiedosas e cruéis, porquanto eu não era senão uma criança mal educada e irresponsável, acentuou com profunda ironia. Meu pai era um agricultor miserável que não possuía outra coisa além dos seus braços para o trabalho de cada dia. Tive, contudo, a felicidade de encontrar as mãos generosas de Flamínio Severus, que me guiaram para a liberdade e para a fortuna, e hoje o meu progenitor, com um pouco que lhe forneci, aumentou as suas possibilidades de trabalho, desfrutando não somente certa importância social em Jerusalém, como também funções superiores no templo. Mas por que me perguntais? O senador franziu o sobrolho em face de tanta desenvoltura na resposta, mas, sentindo-se aliviado, por lhe parecer que não se tratava, de fato, do Saul de suas penosas lembranças, respondeu com mais desafogo de consciência. É que eu conheci, ligeiramente, um agricultor israelita, por nome André de Gioras, cujos traços fisionômicos não eram muito diversos dos vossos. E a conversação seguia o ritmo normal das conversações sem importância nos ambientes de convencionalismo da vida social. Comenta, Pepito, continua. Pode pegar mais um parágrafozinho aí. Saul, entretanto, deixava transparecer fulgor estranho no olhar, como quem se encontrava extremamente satisfeito com o destino, à espera de um ensejo para executar seus tenebrosos planos de vingança. Um móvel oculto inconfessável o retinha em Roma, quando numerosas operações comerciais requeriam sua presença em Massília, onde seu nome se radicara a grandes interesses de ordem financeira e material. Esse móvel era o intenso desejo de se fazer notado pela jovem esposa de Plínio, cujo olhar parecia atraí-lo para um abismo de amor violento e irreprimível. Pode comentar, João. É que é o que, meu Deus, é só pegar só esse pedacinho aqui, né, do final, que ele fala assim que ele, né, eu fiquei assim, quando a Sandrinha leu o finalzinho aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que alguém, né, com propósitos, né, com o coração mergulhado em propósitos tenebrosos de uma vindita cruel, consegue serenar as emoções de foro íntimo, né? E agora, nesse capítulo aqui, vem mostrando, né, ele, né, em palestras com Públio, né, ele, né, consegue se dissimular de tal forma que ele dissipa ali com a sua conversa, né, todas as cismas do Públio, né, o Públio o reconhecendo, aquilo, né, e interessante que se passou tanto tempo, né, 17 anos, e o Públio ainda ficou com aquela imagem, né, ligando o Saul com os traços fisionômicos do pai, né? Então, assim, no íntimo de Públio, ele sabia que aquele ali era o escravo que ele tinha lá atrás, né?
mandado para as galeras, né, não diretamente, né? Mas o Saul foi tão dissimulado, ele está tão ferrenho, né, no seu propósito de vingança, que ele conseguiu, às vezes, ali, até por hora ali, né, passar, deixar até o ponto de Públio, né, Emmanuel dizer aqui que ele se sentiu aliviado, né, de ver que não é o mesmo, né, e a gente interessante aqui que ele fala, né, que ele mesmo assim ele ainda fala, né, que ele foi escravizado por mãos impiedosas e cruéis, né, por quanto né, ele era uma criança, né, ele quer dizer, ele reconhece, né, tem isso dentro dele, né, que para ele, na concepção dele, foi de uma crueldade muito grande, e nem assim ele modificou a sua atitude, o seu pensamento, o seu sentir, impetrando ainda, né, planos tão tenebrosos e cruéis quanto as crueldades que ele sofreu. Ele vai atentar aqui contra o próprio irmão, contra a própria mão que o acolheu, que estendeu para ele, que deu uma outra vida para ele, que deu dignidade para ele, que resgatou ele, né, da escravidão, e ele está ali com planos, né, de tomar a esposa do irmão, né? E mesmo assim ele ainda aqui fala, né? Ele com toda a sua, ele, né, requisitado no seu trabalho lá, né, cheio de demandas, mas ele mesmo assim, ele prefere ficar ali, porque ele quer que Flávia o note, para ele botar ali à frente, né, seus planos de tomar a esposa do irmão e ainda de atentar contra a sua vingança contra Públio Lentulus ali, né? Isso aí é bem grave, porque enquanto o outro irmão, ele abre mão, ele vê no irmão, ele teria que abrir mais mão ainda, porque ele foi beneficiado, foi altamente, digamos assim, generosamente acolhido. Ele está, você vê que a Calpurnia leva o casal para lá achando que está fazendo um bem, mas na realidade está colocando a Flávia à mercê do convívio com o Saul. Ele Está fica colocando hospedado os na dois própria cordeiros casa em convívio dele. como alguém nobre, como se fosse um filho. Então, com toda a intimidade, com toda a coisa de igualdade. Olha, a situação é bem complicada. Mas como são 17 horas, eu acho que dá para a Glorinha ler um pouco ainda, né, Glorinha? Repita, eu 15 minutos, tal Paulo. da obra aqui do lado, eu não sei se eu vou conseguir ler, porque está muito bate-bate, sabe? Ah, tá bom. Mas eu Então, posso tentar começar e se ah, continuar, vocês continuam se aí. não, eu peço para Solange É, ou a Ana para ler. eu só queria, então, aproveitar, comentar rapidinho a respeito dessa lembrança que o Públio não deixa De é, ter. escapar. Já é a segunda vez que ele quer saber se o tal menino é aquele que ele açoitou, que não sei o quê. E aí eu fiquei pensando como é que é o processo na nossa memória, né? Daquilo que a gente sabe que vai ter que reparar um dia, né? Eu acho que a gente, como espírito, incorpora esse remorso ou esse arrependimento que um dia a gente vai ter que dar conta, né? Porque ele, a todo momento que o Emmanuel já é a segunda vez que ele, né, ele Sim. olha para o rapaz, da primeira vez ele ouviu falar, agora ele esteve junto e ele traz, né, a lembrança daquele escravo, né? Então, como isso fica, né, que na nossa... Porque muitos outros ele deve ter mandado açoitar, não é? Acredito que ele não tenha sido o primeiro. Mas esse, né, tem uma história aí que vai precisar, né, um dia ser refeita, né? Mas se alguém puder ler, então, porque agora deram um Tá. tempo aqui, mas eu acho que daqui a pouco vai começar 13 minutos. bate-bate.
Sim, mas eu acho que ainda tem 13 minutos. A Solange quer ler um pouquinho? Desde o instante em que a vira com os adornos do noivado, no dia do venturoso de seu enlace, parecia havê-lo obrigado a criatura ideal dos seus sonhos mais íntimos e remotos. Na realidade, os filhos de seus antigos senhores mereciam o seu respeito e o maior acatamento. Todavia, uma força maior que todos os seus sentimentos de gratidão o levava a desejar a posse de Flávia Lentulha, a qualquer preço, ainda que fosse o da própria vida. Aqueles olhos formosos e cismadores, a graça amorosa e espontânea, a inteligência lúcida e delicada, todos os seus predicados físicos e espirituais que observara agudamente aos poucos dias de permanência na cidade, o autorizavam a crer que aquela mulher era bem o tipo das suas idealizações. E foi engolfado nesse turbilhão de pensamentos sombrios que 2 meses se passaram de expectativas inconfessáveis e angustiosas, sem que perdesse a mais ligeira oportunidade para demonstrar a Flávia o grau do seu afeto, da sua admiração e estima, sob as vistas amigas e confiantes de Plínio. Na soledade de suas preocupações íntimas, considerava Saul que, se ela o amasse, se correspondesse à afeição violenta do seu espírito impetuoso e egoísta, jamais se lembraria de exercer a planejada vingança sobre o coração de seu pai, indo buscar o jovem Marcos Lentulus para o lar paterno e liquidando o pretérito de visões tenebrosas. Contudo, se acontecesse o contrário, executaria os seus diabólicos projetos, deixando-se embriagar pelo vinho odiento da morte. Para Pode aqui, comentar, pode parar. eu vou fechar aqui, vou deixar você comentar. Você vai na ordem certinha, vai falar. Aqui a gente já mais ou menos comentou o que é assim estranhável é como a paixão é capaz de cegar a ponto, ele reconhece que ele é extremamente devedor desses generosos patrões, que além de lhe darem a liberdade, lhe deram fortuna, lhe deram um nome, simplesmente o adotaram, o porfilharam, né? Então, ele teria que ter uma gratidão imensa. Ele veio com a prova de, olha, diante de tudo que você recebeu, você vai abrir mão desse sentimento, não é? E vai renunciar. Mas ele faz desse sentimento uma paixão avassaladora. Ele fica lá 2 meses cruzando diariamente com a Flávia, fazendo com que ela percebesse o que ele sentia por ela, diante do olhar complacente do Plínio, que em momento nenhum desconfiava, porque, imagina, se você vai achar que alguém que você alimentou, nutriu, lhe deu nome, lhe deu fortuna, lhe deu tudo, vai te atraiçoar e vai querer, digamos assim, se insinuar para sua esposa. Então, a gente está vendo que a paixão cega, e a gente vê isso quando a gente lê aquela história da Regina, né? Aquele processo da Regina, do Hermínio Miranda, de 2 milênios, em encarnações consecutivas, se repetindo os desastres afetivos em função de uma paixão avassaladora. E aí, quanto tempo para dominar isso? E a gente vê esse mesmo processo acontecendo com a Ivone do Amaral Peixoto,
que ela também sempre tinha as quedas terríveis em função dessas paixões avassaladoras, né? E aí a gente vê como, assim, às vezes é o poder, às vezes é o desejo da fama, da notoriedade, e às vezes são essas paixões avassaladoras que nos prendem, às vezes por milênios, e a gente não consegue sair do cipoal, não é? Enfim. Se alguém quiser falar alguma coisa, tem alguns minutinhos, poucos, mas alguém gostaria de tecer algum comentário a respeito? Não? Então, vou pedir a Glorinha para cantar a música. Espero que não tenha muito barulho. Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, a alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre
nesse momento, agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade desse encontro, pela reunião dos amigos, em torno dessa obra tão especial, que nos traz tantas reflexões proveitosas, que nos ajuda a elevar nossa mente, nossa busca de espiritualidade. Obrigada, Senhor, pelo acesso a essa doutrina, pelo acesso ao estudo dessas obras, pelo encontro com os amigos para compartilhar essas reflexões. Abençoa-nos, Mestre, nesse propósito. Permite que possamos incorporar em nossa vida prática os ensinamentos absorvidos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos aprender com esses testemunhos a sermos mais mansos, mais pacíficos, mais resignados. Te pedimos que abençoes e ampares a todos os companheiros que foram trazidos para participar desse estudo. Pedimos especialmente, Senhor, pelos nossos irmãos Eduardo Pereira Andrade e Eduardo Santos Teófilo, e também o nosso irmão Leonardo Scarabelotti Pelon. Senhor, ampara esses companheiros que tentaram abreviar seus sofrimentos, fugindo da vida. Onde estejam, Senhor, tem misericórdia e balsamiza suas dores, e também acolhe e acalenta os corações dos familiares que ficaram desolados. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Fabi, você tem que interromper a gravação aí.